Bem, pessoal, bom dia. Bom dia, Giga, né, conhecido como Giga aqui, nosso founder que agora a gente acabou de aprovar né, uma nova rodada. Eu sou o Bruno Peroni, e eu sou do time de investimentos da Astela e estou aqui com o Giga. A gente vai bater um papo, né, Giga? A gente aprovou recentemente a liderança, né, na rodada Série A da Homeland, né, também conhecida como Tech Home, e que é o nome que vai a mercado, né, mais conhecido aí pelos clientes que interagem com a empresa. E a gente liderou essa rodada de 35 milhões de reais, que vocês devem ter recebido, né, o nosso memorando de investimento ali no final do ano. E agora a gente, né, como é de praxe aqui, a gente tem essa conversa com o fundador, né, com o Giga, para ele contar um pouquinho mais dos planos da Tech Home para essa nova rodada. Seja bem-vindo, Giga. Bom dia a quem está nos assistindo. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês. Boa. Vamos começar do começo, né? A gente sempre acho que nada melhor do que o próprio fundador explicar o que é a empresa, o que faz. Então, vocês que estão sempre fazendo pitch, né? Então, pode começar aí explicando para a gente em poucas palavras, em 2 minutinhos aí, o que faz a Tech Home. Claro. A Tech Home é a Tesla das casas. E a gente gosta de fazer essa analogia por algumas razões, Bruno. A primeira é que a gente entende que a Tesla, apesar de vender carro, que é um negócio, né, de dizer, um business secular, talvez, né? Ela faz de uma maneira super diferente, né? A começar pela experiência do cliente. É uma venda muito mais moderna. Me lembro em São Francisco, há 10, 15 anos atrás, andando no shopping, você entra numa loja de shopping para comprar um Tesla, né? Mas não é só isso. Você é assistido na compra por um vendedor super especializado, que entende absurdamente do produto e que foca nas vantagens tecnológicas do produto, né? Você olha lá o LCD, faz uma simulação de como era o painel do carro. Eles realmente, na minha opinião, revolucionaram a experiência de compra com muitos sistemas e muita digitalização. E a gente fez isso também. Nós damos ao nosso cliente comprador de imóvel, a compra do imóvel é normalmente um processo burocrático, chato, desconectado, desintegrado. A gente conseguiu, através da construção de um sistema operacional, digitalizar esse processo. Segundo é que, apesar de realmente fabricar um carro como um outro qualquer, um Tesla não é um carro como um outro qualquer. Ele tem uma proposta de motorização que não é inovadora. Motor elétrico existe talvez quase há século também, porém eles conseguiram empacotar aquilo de um jeito que, de fato, começou a funcionar. Exatamente como nós fazemos. A gente faz casa, mas ela é construída de um jeito diferente, com materiais diferentes, com materiais que protegem recursos naturais, que ajudam a preservar o ambiente e que levam uma performance muito superior, assim como os Teslas. O motor a combustão tem uma performance na média de 1/5, 1/6 de um motor elétrico. É uma diferença de performance absurda, na minha visão. Depois disso, apesar de ser um carro e de levar as pessoas do ponto A ao ponto B, como qualquer outro, como um Ford, como um Chevrolet, o Tesla propõe que no futuro esse carro leve você, Bruno, do ponto A ao ponto B, sem que você tenha que ficar segurando no volante. E que você possa, portanto, desfrutar daquela hora. Em outras palavras, está injetando tecnologia no carro para fazer com que a sua experiência de uso seja completamente diferente. E essa é a nossa visão. Como é que a gente injeta tecnologia numa casa para que a sua experiência de uso da casa seja também completamente diferente. Eu vou dar aqui um exemplo prático, simples, para todo mundo entender. Quem está nos assistindo e que quiser trocar uma tomada de lugar e que não more numa Tech Home, tente fazer por si. Tente trocar ela a tomada de próximo do piso para próximo do forro ou do teto para ver como é complicado fazer um simples ajuste de casa. Então, no final do dia, a gente faz casa, todo mundo sabe o que é uma casa, todo mundo sabe o que é um financiamento, mas assim como a Tesla, acredito que a gente faz de uma maneira completamente diferente. É isso que é a Tech Home. Boa. E vocês trabalham, né, com esse novo conceito de construção industrializada, né, que é basicamente, ao invés de construir casas, né, no terreno lá, vocês constroem numa fábrica, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa tendência e por quê, né? E um pouco de por que vocês apostam que esse é o futuro e as principais vantagens de construir dessa forma. Claro. A aposta é baseada num racional muito simples, na verdade. É tão simples quanto dizer, puxa vida, tudo no mundo foi industrializado. A roupa que você está usando foi industrializada, o automóvel também foi industrializado há mais de século atrás. A gente olha para todo mundo e diz assim, o que ainda não foi industrializado, porque o que ainda não foi, brevemente o será. Essa é a nossa aposta na construção industrializada, que, como você falou, e aliás,
dando continuidade à analogia com a Tesla, ou com qualquer manufaturador de automóvel, são bens de consumo durável que deveriam, na nossa visão, ser sempre feitos num ambiente controlado, fabril, onde você tenha condições de garantir que o processo seja muito bem executado. E sim, nossa proposta a gente brinca, né? Se houvesse um caminhão largo o suficiente, grande o suficiente para levar a casa inteira da fábrica diretamente para o lote do cliente, a gente adoraria fazer. O drone ainda não consegue porque a casa ainda é um pouco pesada, mas é aí que a gente quer chegar. As vantagens. Número 1, a velocidade. Para vocês terem uma ideia, a gente faz a casa mais rápido do que ela leva, em menos tempo do que ela precisa para ser aprovada na prefeitura. O que é uma coisa, né, bem maluca para você pensar, né? A burocracia leva mais tempo do que a execução. A segunda coisa, assim como qualquer indústria, ela permite que a gente faça com incrível precisão. Então, quem nunca passou aqui pelo desafio de entrar numa casa e querer colocar um cortineiro e descobrir que as paredes estão na aprumada errado, que elas não foram feitas exatamente corretas, ou que o forro não está exatamente alinhado, né? Porque, como qualquer atividade laborosa e feita à mão, como tradicionalmente a construção, ela vai ser, por óbvio, com baixíssima precisão. Terceiro, é uma questão de performance, volta à história do Tesla, né? Então, a casa convencional é boa, a gente habita e tudo mais, até a gente conhecer uma Tech Home. A Tech Home é mais fresca no calor, é mais quentinha no inverno. Ela tem uma performance acústica muito melhor, ela tem uma performance energética muito melhor. Ela tem uma facilidade muito maior de manutenção. Então, a gente entende que ela promove um uso do produto superior para o cliente. Ela leva vantagens de performance e ainda promove o uso, ela torna o uso muito mais fácil, né? E ela permite que a gente faça customizações de maneira muito inteligente. Então, eu vou dar outro exemplo aqui. Você sobe uma parede de alvenaria e diz, puxa, nesse ambiente eu queria que a gente tivesse um isolamento acústico um pouco maior. O que se faz tradicionalmente, como provavelmente é feito nesse estúdio aqui? Você sai a forrar as paredes com esponja, com espuma, coisa bem tosca na nossa visão, né? A gente consegue customizar, de repente, a parede para que ela tenha propriedades térmicas, acústicas, completamente diferentes, coisa que, de novo, você não consegue fazer no método tradicional. Então, ela tem a velocidade, que para mim é super crítico, ela tem a performance superior, ela tem a padronização do processo e, portanto, uma garantia de entrega, né? Uma conformidade de entrega muito maior e, por fim, ela permite que a gente brinque com algumas variáveis, com material, para oferecer performance ainda mais relevante quando isso é necessário em determinados casos. Bem legal. E se a gente olhar, o mercado imobiliário é enorme, né? E a gente já teve aqui uma série de empresas, de startups de tecnologia trabalhando em dores e desafios desse mercado, mas geralmente desafios ligados a compra e venda e geralmente ligados a empreendimentos verticais, a cidades, né? E pouca gente, poucas startups, poucas empresas inovadoras olhando para enfim, para o mercado de casas, que na verdade representa hoje mais de 80% dos domicílios brasileiros. Por que a gente vê tão poucas empresas trabalhando nesse segmento? Eu vou tentar responder sua pergunta, tentando olhar para trás e enxergar quais foram as enormes dificuldades pelas quais passamos e ainda estamos passando, mas para entender que eu acho que talvez explique por que tem tão pouca gente tentando fazer o que a gente fez, ou que a gente saiba, não tem mais ninguém além de nós, né? Acho que a primeira razão é que, no fundo, nós somos uma startup de 3 startups, não de uma. Nós somos uma empresa, nós somos um banco, a gente dá crédito, porque não existe financiamento para construção de casa. Nós somos uma construtora, tá certo, moderna, com fábrica e tudo mais, mas no final do dia a gente tem que produzir a casa e nós somos também uma empresa de vendas. Então, não é o desafio de fazer uma startup, é um desafio de fazer 3 e as 3 integradas. Segundo lugar, isso é super importante. Me parece que é difícil para o empreendedor fazer uma mescla do que a tecnologia e do que a digitalização pode trazer de benefício com as dificuldades do mundo real. Nós temos um quê de mundo real no nosso negócio. No final do dia, a gente entrega um produto que todo mundo pega. Entregar bit-byte é sensivelmente mais simples. Então, você tem, por um lado, uma complexidade de fazer vários business, e a gente teve que ter paciência para fazer um de cada vez. Nós não fizemos os 3 business de uma vez só. E você tem que mesclar a capacidade de injetar tecnologia com a habilidade de operar um negócio do mundo real com os seus desafios mais tradicionais. Então, me permito dizer que é uma equação muito pouco trivial num mercado super complicado.
com elos quebrados, mal conectados, e que a gente teve que tomar o risco de reinventar, porque claramente não é um negócio, na nossa visão, que é consertável. Você tem que quebrar a forma como as coisas são feitas e reinventar essa forma. Vou lhe dar um exemplo. A gente vai convencer os bancos a começar a financiar essa brincadeira de casa industrializada, porque ela é ecológica, porque ela é mais moderna, não sei o quê. Não vai rolar. Eles não vão andar e não vão conseguir acompanhar a velocidade que a gente precisa. É muito difícil você reinventar ou convencer uma cadeia a se adaptar. Às vezes, a única alternativa que você tem é reinventar a cadeia. Então, você combina esses 3 fatores. Dá uma equação muito difícil de ser fechada, bastante desafiadora. Exato, é desafiadora, mas a gente gosta do tamanho do desafio e do potencial que esse mercado tem. E agora, mudando um pouquinho, Giga, você é um empreendedor de terceira viagem, né? Então, você está a Homeland Tech Home é pelo menos aí a terceira viagem. Então, eu queria, né, enfim, que você contasse um pouquinho de como é que é empreender pela terceira vez. Quais são os principais aprendizados aí dessa jornada que você leva para essa terceira empreitada, e por que você decidiu fazer algo tão ousado e difícil como é a Tech Home? Apesar da frustração de você achar que, como quase tudo na vida, quanto mais vezes você faz, mais fácil fica. Você descobrir que empreender, você pode fazer 1000 vezes, provavelmente. A 11ª será tão difícil quanto, ou pelo menos para mim. E, a despeito de eu não ter alternativa, porque minha mulher não me deu a escolha, ela me obrigou a sair de casa de novo, né? Ela não tem paciência, não me aguenta dentro de casa. Eu vi 2 coisas que eu acho super relevantes, né? Primeiro, e eu não quero aqui soar como alguém que cospe no prato que comeu, tá? Eu fui empreendedor de empresas 100% digitais na minha vida. Mas eu acho que o digital deixa a gente um pouco longe das pessoas. Você, no fundo, não chega nas pessoas, você não vê o sonho de pessoas ser realizado. E eu escolhi a habitação porque é o maior sonho do brasileiro. A casa própria é o sonho do brasileiro. E fiz uma escolha feliz, porque depois eu descobri, imaginava que a habitação fosse um lar, fosse um teto. Não é. Para muitos brasileiros, a conquista da casa própria é a conquista da cidadania. É quase como o dia que ele vira a gente. Então, a primeira razão que me levou para esse business foi querer fazer um empreendimento que tocasse mais profundamente na vida das pessoas, transformasse a vida das pessoas de maneira direta, que nós tivéssemos uma conexão e um contato com essa transformação e não apenas fôssemos parte dele, como tradicionalmente é uma empresa digital. Essa foi a motivação pessoal. E a outra, depois de alguns cabelos brancos, Bruno, você começa a pensar em coisas que na juventude você relega segundo, terceiro plano, né? Eu começo a pensar, por exemplo, em como é que eu posso dar uma contribuição para o meu país, como é que eu posso, como empreendedor, tentar ajudar a endereçar problemas de país. Qualquer país no mundo, desenvolvido, subdesenvolvido, atrasado, progredido, tem na habitação um dos seus 5 principais temas. E eu estou aqui não só para contribuir para o país, para trocar as pessoas, mas também para respeitar a ordem da minha mulher de eu não ficar em casa. Entendi, ficou bem claro. E aí, contando um pouquinho mais sobre a jornada dessa rodada, né? A gente acabou, né, liderando a rodada por acreditar muito na tese, muito na execução que foi feita no Seed, que a gente também liderou, e a gente tem aí agora uma jornada importante aqui na Série A de realmente fazer esse processo de integrar essas três startups em uma, como você falou. Você tem como explicar um pouquinho mais um pouco das metas e objetivos dessa rodada? Perfeitamente. O principal objetivo dessa rodada é começar a construir a casa de fato inteligente. E eu não quero fazer pouco caso aqui de quem entende que casa inteligente é uma casa que tem, por exemplo, acender e apagar luz no celular. Eu não acho isso ruim, eu só acho que isso é pouco. Isso não explica o que é uma casa inteligente. Para mim, uma casa inteligente, para usar exemplos ainda muito simples, seria uma casa que avisa no teu celular, como um banco avisa no teu celular que houve um crédito em conta ou o pagamento de um boleto, que há provavelmente uma fuga de energia, que há provavelmente um vazamento de água acontecendo naquele momento. Quer dizer, uma casa que interage com o consumidor, interage, no nosso caso, com o morador, né? E ajuda ele a fazer economias e a viver melhor. E a gente descobriu que o único caminho, aquele que nos pareceu mais viável para entregar uma casa de fato inteligente, como a gente vai começar a fazer no final desse ano,
era importante que a gente verticalizasse o nosso business. Então, mais uma vez, nós somos um banco, a gente já montou o banco há 4 anos atrás, ele já roda um pouco mais redondinho. Depois nós montamos uma empresa de vendas para fazer com que a experiência do cliente fosse excepcional. A gente não achou que havia outra solução que não ter o nosso próprio canal de vendas, ou não nossa própria força de vendas. E agora, o principal risco que a gente está tomando e a principal alocação de capital que nós vamos fazer é na verticalização do processo, é na montagem da nossa indústria de casas, é na montagem da fábrica da Tesla. Por que nós estamos fazendo isso? A razão principal é que não existe fábrica no mundo que produza casa inteligente, minimamente inteligente, como a gente quer fazer ainda esse ano. A gente tinha 2 alternativas: desistir do sonho da casa inteligente ou fazer nós mesmos. Além de botar a fábrica de pé, Bruno, a gente tem um desafio de escala de vendas, a gente ainda está no ritmo de mais do que dobrar e a gente não vê razão para não continuar fazendo isso. Aliás, quando você coloca uma fábrica de pé, você começa a ter, obviamente, um desafio de volume, então você não pode parar de crescer as vendas, é o segundo desafio. E o terceiro, todo business de banco no mundo é um business de capital intensivo, que requer algum tipo de capital próprio. A gente tem uma empresa com uma estrutura de capital inovadora que requer muito pouco capital, mas isso não quer dizer capital zero. Então a gente tem também um pouco de dinheiro alocado para que a gente tenha a nossa contraparte na concessão de créditos imobiliários, que faz parte da nossa proposta de valor para o cliente. Ótimo. A gente está recebendo várias perguntas aqui dos nossos investidores e acho que algumas você já respondeu agora, mas acho que é legal a gente tratar aqui. São perguntas super interessantes para entender um pouco mais a operação. Então, uma delas eu vou começar pela última aqui, que que você falou do funding, né? Uhum. Que é de onde vem o funding para financiamento das casas. Vamos começar com essa. Perfeito. A gente faz a originação do crédito, isso quer dizer que a gente faz o assessment de crédito, que a gente toma risco e a gente coloca essa cédula de crédito num CRI. Esse CRI tem, de maneira aproximada, 85% de capital de investidor, que não é investidor de equity, não é investidor como a Stella, que corre o risco do negócio não existir, ele corre o risco de uma célula. E esse risco ele é ponderado com o risco que a gente também corre. Então, de maneira subordinada, a gente coloca ali 15% a 20% do capital. Então, o funding vem de mercado de capitais. Tem matérias aí, se os senhores puderem consultar como esse mercado vem crescendo e assumindo mais e mais importância no financiamento imobiliário, inclusive, assim como no financiamento agrícola. Então, nós temos cada vez mais investidores interessados em participar do risco de crédito, colocando seu dinheiro lá para receber IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, com lastro imobiliário, com garantia real. Nós temos um arcabouço legal no nosso mercado super robusto, provado, funcionando, e esse investidor, além do investidor do equity, é ultra relevante para o nosso negócio, porque é o capital dele que faz de maneira importante, 85% do volume de recursos, que faz acontecer o financiamento aos nossos clientes. Perfeito. E aí tem uma outra pergunta aqui que aí tem a ver com a questão da fábrica, né? Que é como a Tech Home se compara, né? Com a TechVet, né? Acho que aqui tem uma relação, né? Que começou como fornecedor. Você pode falar um pouquinho mais Claro. Como é que foi essa evolução? A TechVerde é fornecedor da gente, mas nós atuamos em mercados muito diferentes. A gente é muito grato por tudo que eles fizeram e fazem por nós, tem um respeito enorme por tudo que eles desenvolveram, mas o nosso desafio é muito diferente, né? Eu vou tentar resumir aqui. O objetivo de toda construtora tradicional é entregar a chave e nunca mais ver o cliente. Porque ver o cliente é um problema. Esse cliente só acessa aquela construtora porque está tendo algum problema na casa. A nossa visão é antagônica. A nossa visão é que a entrega das chaves, aliás, a gente não quer entregar a chave, né? Quer entregar um app que permita que o nosso cliente acesse a casa, que aquele seja o primeiro dia da relação, é o pensamento do banco, que a gente tem já há 4 anos, né? Quando o cliente entra na casa, começa a vencer as parcelas do financiamento, ali nasce o nosso relacionamento. Então, esse nascer do relacionamento implica na contínua prestação de serviços digitais, armazenamento de imagens de segurança, alertas, acesso. Eu acho que em algum momento a gente vai ver a inteligência artificial nos ajudar a fazer o morador da casa consumir e viver de maneira mais inteligente. Vai, por exemplo, dizer, olha, está acabando o leite, está acabando o azeite, você não quer que a gente compre para você. Então, exige que a casa seja feita de um jeito completamente diferente, porque o propósito, no final do dia, é a prestação continuada de serviços digitais e não apenas se livrar do cliente. Segundo lugar, isso acho que é super importante, nós temos uma proposta de fazer uma indústria 4.0. É conhecido como Mass Customization. Quer dizer, você alia
a possibilidade de entregar customização com o cliente sem que isso prejudique a sua produtividade e a sua escalabilidade. E as indústrias de construção as construções industrializadas no Brasil, como a TecBed, têm uma visão mais monoproduto, mas ter o mesmo produto sendo feito de maneira mais massiva. Então, eu me arriscaria a dizer que, inclusive, a gente, na verdade, está querendo endereçar mercados completamente diferentes, de jeitos completamente diferentes. Não, perfeito, acho que ficou bem claro. E aí outra pergunta que veio aqui é em relação a quantas casas já foram entregues e como é que está um pouco desse processo e também como é que está o pipeline. Acho que você pode falar um pouquinho. Perfeitamente. O nosso negócio exige que haja uma distância, um lapso temporal entre o momento da venda e a entrega da casa, porque a lei nos obriga a coletar 20% do equity da casa mais o terreno antes de entregar a casa, antes que se inicie o financiamento imobiliário. Então, nós temos cerca de 60 casas entregues e um backlog de 300 casas para entregar, que é mais, e a gente quer esse ano criar um backlog de mais 500, conseguindo entregar, se tudo der certo, 150 casas esse ano. Então, a gente ainda está com o backlog crescendo muito rápido e crescendo as entregas muito rápido. Mais uma vez, o nosso ritmo de entregas tem que ser dosado, porque é um business de economia real. Entregar produto complexo como uma casa não é nada simples e a gente ainda apanha muito. Então, a gente foi dosando o lapso temporal de maneira proposital, intencional, para que esse ciclo de aprendizado não trouxesse uma experiência muito ruim para o cliente, que a gente tivesse tempo de melhorar essa experiência para que ela estivesse funcionando muito bem em alta escala. Perfeito. E aí uma outra pergunta que veio aqui é em relação à receita. Como é que funciona? O que é mais relevante para a Tech Home em termos de receita? A parte de crédito ou a parte de construção? Né? Eu acho que é legal você falar que a parte de construção também mais nova no modelo de negócio. Perfeitamente, né? Ela é inexistente hoje, porque a fábrica não está montada, mas eu diria que a gente precisa entender que tem uma diferença no tempo, muito mais do que na composição, né? Então, o business não tem uma unidade mais relevante, mas quando você olha para a natureza das receitas, a natureza da venda, ela é mais imediatista, tá certo? Você faz a venda e recebe por ela, ponto final. A natureza da receita financeira é mais de longo prazo, porque você empresta dinheiro aqui hoje e fica acruando juros durante um tempo relevante. A receita dos produtos digitais, ela tem também uma natureza muito parecida com a natureza financeira, ela vem mais ao longo do tempo, mas elas têm ambas uma vantagem enorme, porque elas acumulam-se. São receitas que, em tese, a receita financeira não dura para sempre, a receita do produto digital, sim. Então, são receitas que você começa muito pequeno, mas acumula muito rápido. Muito, muito parecido com a dinâmica de um SaaS, que a memória é o meu modelo mental. Como é que a gente transforma esse business aqui num business que exponencialize receita e margem sem que você precise continuar exponencializando vendas o tempo inteiro, pelo acúmulo de receita, mais uma vez. A visão de longo prazo é que as receitas mensais ou aquelas que são subscription-based, muito parecido com o SaaS, seja muito mais relevante. A gente deve chegar a uma relevância de 2/3 da margem de receitas recorrentes em 10 anos. Perfeito. E aí, para terminar, acho que acho que as perguntas foram muito boas aqui dos nossos investidores. Eu queria perguntar um pouquinho mais sobre a visão de longo prazo. Onde é que vocês querem chegar? Você falou muito de transformar o país, né? E qual é o impacto que vocês querem ter de longo prazo? Assim, acho que é sempre legal falar dessa parte inspiracional e essa visão, esse sonho grande, né, das nossas investidas. Super. Vamos falar primeiro do mundo exterior, né? O que a gente vê aqui de grandes contribuições? Ainda temos no Brasil, a despeito do programa Minha Casa Minha Vida, que entra ano, sai ano, entrega algo como 350 mil novas habitações, continuamos incapazes de reduzir o déficit habitacional. Isso é de aproximadamente 8 milhões de pessoas. Não é nada desprezível, Bruno. Mas eu acho que tem um ângulo super importante do déficit habitacional, exatamente aquele que a gente pretende dar uma maior contribuição. A indústria hoje exige larga escala. Isso quer dizer que o déficit habitacional está sendo resolvido nas grandes metrópoles, nos grandes municípios. E adivinha onde é que está ficando o resíduo desse déficit habitacional? Nos municípios menores. Qual o problema? O município menor não oferece para a indústria a escala que ela precisa. E a gente tem uma vantagem competitiva absurda, porque a nossa necessidade de escala é zero. A gente tem competência para entregar uma casa.
Isso funciona no nosso modelo, isso funciona na nossa empresa e não funciona no resto do setor. Então, acho que a gente está na vantagem, está numa posição estratégica super relevante para dar uma contribuição na solução do déficit habitacional, especialmente quando a gente olha o ângulo de não tirar a pessoa do seu lugar. Como é que eu resolvo um problema sem criar outro? Como é que eu resolvo sua casa sem te obrigar a vir morar na minha cidade? Esse é um ângulo. Tem o ângulo da natureza, tem o ângulo dos recursos naturais, que tem 2 subângulos. O primeiro é, a construção civil é a indústria que mais polui no planeta. É a maior geradora de footprint de carbono. Quando você constrói o prédio, e ela é pior ainda no uso do prédio, porque o prédio demanda um consumo de energia violento. Aqui eu acho que a gente tem uma contribuição excepcional para dar. Porque quando a gente usa materiais modernos que não agridem o ambiente, que não consomem água, que não geram desperdícios, mas que principalmente aumentam a performance energética e de consumo de recursos naturais da casa, você está dando uma contribuição para o meio ambiente, uma contribuição para o planeta, para poluir menos, para dar produtos mais eficientes, mas o mais importante é que a gente não pode esquecer que o bem durável, que dura mais, é a casa. A nossa tecnologia enterra carbono, porque a casa dura 60, 80 anos, usando uma madeira de reflorestamento que leva 4 anos para crescer. Então você transforma 4 anos de absorção em carbono num estoque de carbono de 60, 80 anos. Então tem um lado, eu diria, o lado ambiental, que eu acho que a gente tem uma contribuição excepcional para dar. E por fim, a contribuição para o tempo das pessoas. Então, quando eu olho a Tesla, eu me inspiro muito, né? Fico me perguntando, por que esses caras, em tão pouco tempo, criaram um valor absurdo, né? Uma companhia que vale $500 bilhão, vale mais do que a soma de todos os outros competidores. Por que será que essa companhia é tão valorada, né? Por que o valuation dela é tão alta assim, né? E uma das hipóteses que a gente acredita é que os investidores estão vendo, na verdade, ela não vai vender carro. Ela vai vender o serviço de autonomous driving, né? Por que as pessoas vão querer comprar? Ora, você não gostaria de ter passado não 1h30 para chegar nesse estúdio hoje de manhã? Provavelmente você veio de Uber. E por que você veio de Uber? Muito provavelmente para você conseguir ir ali trabalhando, passando seu e-mail. O valor que ela propõe para o usuário é de liberar tempo. E é exatamente o que a gente quer fazer com o produto digital. Ajudar o nosso cliente a consumir de maneira mais racional água, mais racional energia, e não perder tempo com as tarefas acessórias do viver. Boa. Não, muito obrigado, Giga. Acho que super legal essa forma de terminar aqui o nosso bate-papo. E a gente está super convicto aí na tese para a próxima pernada aqui da Série A. Queria agradecer bastante todos os investidores aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Valeu.